E aí, meu querido, vamos para mais um episódio do InterpretaCast. A gente vai falar sobre a redação, né? O espelho de redação. Olha, no momento que eu programei para sair esse episódio, era para estar saindo já o espelho de redação, porque eles divulgaram uma data lá atrás que seria dia 13 de março. Então, se os meus cálculos estão corretos, já era para ter saído o espelho. Mas depois eu vi algum aluno me mandar um print de algum lugar dizendo que ia ser dia 7 de abril a liberação do espelho. Então, graças à magnífica organização do nosso fantástico INEP e MEC, dos 2 tchutchucos que facilitam tanto a minha vida, eu não sei se essa droga desse espelho já foi liberada ou não, no momento que eu tô gravando esse episódio. Então, o episódio vai ser sobre o que fazer quando o espelho for liberado. Se ele já foi liberado, você já pode fazer. Se ele não for, você vai ter que esperar, combinado? Mas a culpa não é minha. A culpa é deles, eu não posso esperar eles liberarem o espelho pra daí gravar o episódio, pra daí editar, pra daí publicar, não dá, já tá gravado, então eles que se virem. 13 de março a 7 de abril eram as datas que a gente tinha. Vai sair em qual das datas? Não sabemos. Que horas vai ser liberado? Não sabemos. Vai ser nessas datas mesmo? Não sabemos. Vai ser não sabemos nada, tá? Você que não tá acostumado, se acostume. Mas o que a gente vai falar é sobre o que você vai fazer, então, quando esse espelho finalmente for liberado. É isso, né. No momento que ele for liberado, o que você tem que fazer? Cara, primeiro de tudo, tá, você que tá ouvindo esse episódio e tá estudando redação já, meio revoltado com a redação do ano passado. Tem uma galera que foi pior na redação do ano passado do que costumava ir. Se aconteceu com você, você não é a exceção. Muita gente aconteceu isso. "Pois é, Lauro, tu não vai gravar um episódio revoltado sobre isso e vamos pras ruas". Calma, calma, tá. Sim, aconteceu com muita gente. "Lauro, o que que aconteceu?". "Não sei, preciso ver os espelhos". Eu não sei. A partir do momento que eu ver os espelhos e eu conseguir começar a avaliar dos alunos, etc e tal, eu consigo dar uma noção para vocês. Mas eu já vou alertar, né. A impressão que eu tenho é que com o Enem 2024 realmente houve uma redução das notas. Foi um processo mais rigoroso. Mas em 2023, não sei se você já estava por aqui ou não nesse papo de podcast de acompanhando o podcast, estudando para o Enem, Hã, já teve essa reclamação. Aí a reclamação não era tanto da nota geral, era de umas competências que tinham descontado que antes nunca tinha perdido ponto. Me descontaram da C5 e eu nunca perdi a ponto na C5. Me descontaram na C4, que absurdo". E aí, quando eu fui olhar os espelhos, tinha que ser descontado mesmo, foi o aluno que vacilou. Quer dizer, o cara foi lá e fez um detalhamento da proposta de intervenção, que tem que ter 5 elementos, mas aí o grande detalhamento do agente dele era acho que uma meia linha de frase, assim, falando sobre o agente. Eu digo: "Vai botar um detalhamento decente aí, essa meia linha aí". Mas no cursinho eu fazia isso e me davam 200". Sim, mas daí problema teu com o teu cursinho, né, não tem nada a ver comigo. Eu, quando vou orientar os meus alunos, eu falo: "Ó, vamos melhorar isso aqui, vamos tentar fazer". Cada competência do Enem tem uma subjetividade, não tem como você fugir disso. A C1 tem subjetividade, a C2 tem, a C3 tem, a C4 tem, a C5 tem. O que que você tem que fazer no seu texto? Tentar fazer o máximo possível para evitar que te descontem. Agora, você ficar revoltado porque você sempre tirava 960 e tirou 920, ô Maria Clara, para quem não é aluno não vai pegar a referência, né. Maria Clara, não dá, Maria Clara. Do 960 para o 920, o que que muda? Praticamente nada. Não, mas 40 pontos podem fazer muita falta na minha aprovação. Claro que podem, mas para quem tá avaliando a redação, 40 pontos é um cocôzinho de nota. 40 pontos é o 0,1 do colégio. Para o Enem, 1000 é a nota 10, né. Qual é a nota 99 no Enem? 99 é 980. Não, porque para tu tirar 980, um professor tem que te dar 1000 e o outro 960, senão tu não tira 980. Então o 99 de um professor te dando é o 960, 920 é 98. 880 é 97, se a gente for fazer o paralelo, a nota do Enem varia de 40 em 40 pontos. Então, o seu prejudicado, na verdade, é que você tirou 96 em vez de 98. Bom, mas daí, né, o que que eu vou fazer? Mas é que isso aí faz diferença pra eu entrar na universidade". Não, eu sei que faz, mas tu não podia ter feito 40 pontos a mais também com um acerto a mais de matemática? "Ai, professor, pra que tocar nesse assunto?". Não, uma fácil a mais de matemática que você deslizou porque você estava ansioso demais, também te davam esses 40 pontos aí que tu tá reclamando que é culpa da redação que tu não entrou. Será que é culpa da redação ou tu te apegou demais a uma nota alta na redação pra fazer levantar a tua média, quando na verdade tu deveria ter sido instruído de que é assim que funciona o jogo? Hã?
Ai, que saco esse podcast, eu não sei por que que eu escuto isso. Foi vocês que pediram pra voltar, mano. Eu já tinha até pensado em desistir do podcast. Digo, não vou fazer mais, ficar alugando coisa, gravando, bababá. Hoje tá um calorão aqui em Floripa, podia estar na praia. Bem belo, eu e o Johnny aqui podia estar na praia, nós dois. Estamos aqui gravando podcast pra você, porque você precisa de um acompanhamento semanal. Vai, para. Você tá aqui pra tomar porrada, é isso, pra acordar pra vida. Ah, me faltou 40 pontos. Você podia ter conseguido 40 pontos a mais em qualquer área, cara. Podia, tá. Mas nós estamos falando sobre a redação, vamos lá. Baixou a nota. Ah, professor, eu sempre tirava 960, tirei 880. Beleza. Quais competências tu perdeu? Vamos pegar um exemplo clássico? Vamos pegar o exemplo da aluna que tirava sempre 960, 980 ou 1000 no cursinho e tirou 900 cravado no Enem. 900 cravado. Ah, fui prejudicada, perdi 60 pontos. Tá, já sei que tu foi prejudicada, Maria Clara. Tudo bem, agora vamos pra parte prática. O que que tu precisa melhorar na redação pra voltar a tirar 960? Sem o espelho, não tem como saber. Não tem como. Porque, primeiro, se tu tirou 900 cravado, é porque provavelmente um corretor te deu 880 e o outro 920, né? Provavelmente não, é a única opção. É, porque se um tivesse te dado 840 e o outro 960 para dar os mesmos 900, daria 120 pontos de discrepância. Não pode, iria para uma banca corrigir essa discrepância. Então, não. Então, com certeza, quem tirou 900, um corretor deu 880 e o outro deu 920. Show. Em que competências te descontaram? Perceba, é completamente diferente se um corretor te deu 920 descontando na C1 e na C3, e o outro corretor te deu 920 descontando na C1, na C3 e na C5. Como é que ficaram as tuas notas? 160 na C1, 200 na C2, 160 na C3, 200 na C4 e 180 na C5. Por isso que tu tirou os 900 pontos. É uma realidade. Você pecou na C1, que é a mais difícil de tirar 200 mesmo, pecou na C3, que é complicada pra caramba, a gente desenvolve argumentação, tem todo um trabalho, e um deles complicou com o teu detalhamento. Não considerou detalhado o suficiente pra tu tirar 200. O outro considerou. É a subjetividade de cada competência. É um trabalho. Se você é uma aluna que tirou 900 com essa distribuição, 160 na C1, 200 na C2, 160 na C3, 200 na C4, 180 na C5, é completamente diferente do seguinte, ó. Ah, tá, tu vai falar agora do cara tirar 160 nas outras. Não, não porque é raríssimo o aluno que tirar 900 porque foi descontado na C2 e na C4. Quase impossível. É na C1, na C3 e mais uma. Tá. E se tu tirou 900 porque tu tirou 180 em todas? Tu já pensou nisso, Maria Clara? Não pensou, né? Será que já saiu o espelho? Tomara que não tenha saído, porque daí a Maria Clara vai ficar louca agora. Ela não tinha pensado nessa possibilidade. Ela só pensou, tá, e se te deram 180 em todas? Já aconteceu com o aluno meu. 180 na C1, 180 na C2, 180 na C3, 180 na C4, 180 na C5. O que que significa isso? Que em todas as competências, os corretores discordaram. Um te deu 200, o outro 160. Um 200 e outro 160. Cuidado, não é o mesmo que te deu, né? Porque senão daqui a pouco vai ter aluno achando que se tirou 900 é porque um corretor deu 1000 e o outro 800. Não tem como. A máxima discrepância entre dois corretores na nota total tem que ser de 100 pontos. Não pode passar disso, tá? 80, 100 pontos. É, não pode passar de 100 com certeza. Então, não é isso, tá? Um te deu 920 e outro 880, mas eles podem ter discordado nas competências. Um pode ter te descontado na C1, na C2 e na C3, e o outro na C4 e na C5. Improvável? É, mas já aconteceu, tá? Já teve aluno meu que aconteceu. E aí, vamos combinar? Quem tirou 900 com essa distribuição é muito mais azar do que incompetência, né? Sabe aquele dito popular que diz assim: ah, isso aí foi mais sorte que juízo? Quantas vezes quando tu era criança e tu aprontou alguma coisa, não deu nada, por sorte tu te livrou e a tua mãe olhou assim: "Cara, como é que tu faz isso?" Foi mais sorte que juízo, sabe? Também tem o contrário, né? Foi mais azar do que incompetência. Nesse caso, se o cara tirou 900 de 1000, mano, e os corretores discordaram em todas, pô, eu tenho pena de você. Pô, sacanagem, mas aconteceu, vai fazer o quê? Tá dentro da discrepância possível. Eu quero alertar o que eu alerto em todos os episódios desse podcast, primeira e segunda temporada, estamos na terceira. Em todos que eu falei sobre redação, eu repito a mesma coisa. O problema é que você fica revoltado com a redação do Enem é porque o sistema de pontuação é ridículo. O sistema de pontuação do Enem de 40 em 40 pontos não faz sentido nenhum. Hoje, para o grau que nós estamos, galera, vamos falar um pouquinho sobre isso.
Já vou chegar no ponto do episódio, que é o ensinar o que que você faz com o espelho, né. "Ah, pois é, eu entrei nessa aula aqui pra ver o que fazer com o espelho e o senhor tá enrolando". Primeiro que não é aula, é podcast. Já começa por aí. Você não entrou em aula nenhuma não, tá. É um podcast, tá aqui no Spotify e no YouTube pra você escutar. "Ah, mas eu não gosto dessa enrolação". Então tu não gosta de podcast, sai daqui, cara. Sai fora. "É, mas eu queria um podcast que fosse mais direto ao ponto". Grava o teu, chato. O meu é InterpretaCast. Como é que é o teu nome? Maria Clara. Grava o Maria Clara Cast. Vai, Maria Clara Cast. Aí vai ter vai ter o Maria Clara Cast, você fala lá o que você quiser, para os seus 3 ouvintes, tá? Maria Clara Cast. Deixa eu voltar. Os caras fazerem um sistema de pontuação que varia de 40 em 40 pontos, quando os corretores discordam, varia no máximo de 20 em 20, para o grau de disputa que tá um curso como medicina, por exemplo, é um absurdo, cara. A distância, às vezes, do último classificado, tá, em medicina, na primeira chamada, para o primeiro suplente, às vezes é de 0,1, cara. 0,1, 0,2, 0,3 de média. Como é que você vai fazer uma redação que tenha tanta distância? Esse ano aconteceu um troço no Sisu, 2 alunos meus, tá, ficaram em primeiro suplente porque empataram com o último classificado. Já imaginou acontecer isso contigo que tá ouvindo? Aconteceu com 2 alunos meus. Eles ficaram em primeiro na lista de espera, sendo que a nota de corte era igual à nota deles. Daí eles ficaram assim: "Mas se a nota de corte é a minha nota, por que que eu tô fora?". Porque a pessoa que ficou no corte tem exatamente a mesma média. E daí como é que eles fazem pra desempatar? Redação em primeiro lugar e depois linguagens. As minhas áreas são o desempate. Eu nunca tinha visto empatar no Sisu, cara. Esse ano empatou com 2. Por quê que isso tá acontecendo? Porque é cada vez mais disputado, e sendo cada vez mais disputado, como é que eles mantêm o sistema de pontuação de 40 em 40? É um absurdo. No mínimo dos mínimos dos mínimos, a redação tinha que variar de 20 em 20. Um corretor tinha que poder dar 1000, 980, 960, 940, 920, 900. Aí quando houvesse divergência, tu poderia tirar 1990, 980, 970, 960, 950. Ia ser muito mais justo se o sistema de pontuação permitisse isso. Mas eu vou fazer o quê se ele não permite? E fica essa parafernália. O sistema foi criado em 2009, né, para esse novo Enem agora, a pontuação da redação. O novo Enem é de 2009. Já faz o quê? 16 anos de novo Enem, tá? Pô, os caras criaram isso lá quando nenhuma universidade usava o Enem pra entrar na universidade, cara. Começaram a usar depois, aí que foi ter Sisu, aí que foi começar a se espalhar, aí foi virou o que é hoje, com várias universidades usando, que já é mais fraco do que era em alguns anos atrás, mas ainda tem bastante. E aí os caras vão manter isso, não faz sentido nenhum. Só que ninguém reclama disso, ninguém vai lá e pressiona, ninguém faz nada. Aí fica a gente aqui que nem uns pateta. É um idiota num podcast reclamando, ninguém mais fala nada. Aí vai as reportagens no jornal, né? "Ah, porque o Enem 2024, apenas 12 alunos conseguiram a nota máxima, sendo dos 12 apenas um é de escola pública", aí faz a reportagem, mostrando o lugar que é cada um. Tá, mas isso, o meu é o de menos, eu quero saber o resto de todo o sistema que não é confortável o suficiente para ajudar alunos a entrarem, não é bem feito. É uma baderna. Em nenhuma outra redação de vestibular do Brasil é assim, um sistema que varia de 40 em 40 pontos. Aí fica os alunos ali perdido e apavorado, por quê? Porque os caras fazem o troço mal feito. Vai fazer o quê? Saiba do que você está reclamando. Se não vai lá, acontece muito isso, tá? Aluno em cursinho presencial e também em cursinho online. Recebe a correção da semana e aí esperava tirar um 960, tirou um 920. Ele manda reclamação pra plataforma, revoltado. Ou então ele manda a redação dele. Essa já aconteceu. Essa eu já vi no X. Não consigo chamar de X, é Twitter. Essa eu já vi no Twitter. O cara botando assim: "Ah, porque eu mandei a minha redação pra uma plataforma aqui, pra plataforma X, e mandei pra plataforma Y. Um me deu 960, o outro me deu 880. Que absurdo!". Não, primeiro um pouquinho. Um te dá 960 e o outro 880, é uma discrepância permitida no Enem. Se um corretor te der 960 e o outro 880, tu fica com 920. Não vai pra um terceiro corretor. "Mas é um absurdo, que é muito botão". Vai estudar como é que funciona a droga da redação antes de falar na internet. Pô, você tem que saber como é que funciona o troço. Não é uma discrepância absurda, 960 e 880. "Mas professor, com 960 eu passo no curso que eu quero, com 880 não", porque o sistema é mal feito. Não porque a correção da tua plataforma foi falha. Não é, é pouca diferença. 960 é 99, 880 é 97, dentro do sistema escolar. Se um professor te desse 99 e o outro 97,
e tu ficasse com 9,8, tu ia reclamar na coordenação? Não, então por que agora reclama? É o sistema que é mal feito, cara. Você vai fazer o quê? Ah, o vestibulando sofre mesmo, é mais uma. Não seja vestibulando, então. Vai fazer outra coisa. Vai fazer um concurso público, vai trabalhar em outra coisa, abre a tua empresa, faz o que você quiser. Mas aqui é desse jeito. Imagina eu que tenho que trabalhar com esse trem. Aí começa as mensagens, já abriu as vagas do curso de redação, quero curso de redação, curso de redação. E eu, ai, que ranço dessa redação. Aí vou lá fazer o curso. Cara, é isso. Não tem como, agora nós vamos entrar na parte que interessa. Não tem como começar a estudar redação sem ver o espelho e sem ver as tuas notas. Porque tu vai partir de onde? O único grupo de pessoas que pode estudar redação agora, desde o início do ano já tá estudando, sem ver o espelho, é a galera que tá começando do zero. Pô, aí você precisa do básico, aula de todas as competências, blá, blá, blá. Agora, o cara que já faz Enem há 3 anos, 2 anos, 4 anos, já fez 1 ano, estudou bem redação, você não pode voltar a estudar redação sem ver o espelho. Aí, lá em janeiro era todo mundo, em fevereiro, quais são os preços do curso de redação? A essa altura do campeonato já deve ter no meu site. Ih, vou falar bobagem, não sei se tem. Se tiver, tá no link da descrição do vídeo, tá? Não me enche o saco. Se não tiver, é porque não tem ainda. Tá, mas eu quero saber, não tem. Se tiver, tá ali, tá? Não tem. Como é que eu vou lançar um curso de redação em janeiro pra você começar a estudar o quê, se não tem espelho ainda? O meu curso de redação começa, a primeira aula é com a análise da droga do espelho, pra você saber o que você precisa melhorar. Senão você vai partir de onde? Como é que começa a se estudar pro Enem 2025? Avaliando os erros do Enem 2024, isso pra todas as áreas, tá? Tem gente que faz o Enem 2024, vai mal. Aí rasga a prova, joga fora. Ou, ai, não quero nem olhar pra essa prova. E começa a estudar do zero. Que do zero, mano? Você tem que estudar de onde você partiu, de onde você parou. Vai começar do zero como? Se tu já tá num nível. Estudar é evoluir o estágio, você tem que ver de onde você tá saindo. Senão não tem como. Redação é a mesma coisa. Da onde você tá saindo? De qual competência que você tem que focar mais? O que tá faltando? Porque senão, vira uma frustração com a nota. Eu sei que o colégio não te preparou pra isso, né? Colégio. Alguém no colégio corrige a prova anterior antes de fazer a próxima? Não. No colégio, quando o cara faz prova, ele vai mal, ele fica triste, faz beicinho, fui mal e estuda pra tentar ir melhor na próxima. Só. Ninguém corrige erro. Eu não sei como é que melhora, né? Não. O que eu fiz de errado pra eu corrigir e melhorar pra próxima? Redação tem que ser a mesma coisa. Então, não tem como começar. Eu, no plano avançado do diagnóstico, que é o meu curso, que é o plano que eu faço as correções, eu já aviso que é caro, primeiro, antes de me xingarem no Twitter, é caro pra caramba. Por quê? Porque sou só eu corrigindo. Eu não tenho uma equipe. Ah, professor, mas por esse preço não tem como eu fazer. Vai fazer com outro professor que tem corretores por um custo menor. Eu não tenho tempo pra atender todo mundo. Vaga limitada e é caro. Começa com a análise do espelho. A primeira coisa é olhar o espelho, pra ver se foi justa a correção, ver se eu te daria aquela nota mesmo, ver se eu consigo identificar por que eles te descontaram. Esse é o ponto de partida. Então, você não precisa fazer meu curso, não vai ter vaga pra todo mundo. Vai lá e faz você. Tá justo isso aqui? Não tá? Acha alguém que corrige. Eu sei que tem muita plataforma que não abre, né, o tema do Enem anterior pra enviar. Deveria abrir. Mas ok, pra você ver, né, se foi justo, se não foi justa, se a nota ajudou e tal. Você tem que ter uma noção disso. Então, se você encontrar alguém que corrija, encontrar um professor que pode dar um pitaco, um colega, cara. Você tem um colega que vai bem na redação, vê se de repente ele consegue ler o teu texto e te ajudar. Precisa disso. Se não tiver esse ponto de partida, galera, não adianta nada. Tudo que você fizer não vai surtir o efeito desejado. O que eu tenho que melhorar? Isso é meio que uma regra de tudo que você for fazer nos estudos, cara. E meio que uma regra pra vida, tá? Eu já falei sobre isso em vários episódios. Acho que é por isso que eu não queria fazer uma terceira temporada, pra não me tornar repetitivo. Qualquer problema que você vai corrigir, a primeira coisa é identificar o problema. Se eu estiver gravando o episódio aqui, tá? Tô aqui gravando pra você, o Johnny tá ali me ajudando. Vamos dizer que pisca a droga da câmera, pisca a tela, acontece alguma coisa. Daí eu vou olhar e vou dizer, sei lá, falhou meu áudio. Eu vou dizer, Johnny, falhou meu áudio, o que tá acontecendo? O Johnny, que entende do troço, vai olhar ali e vai ver o que deu de errado. Ele não tem como resolver se ele não descobriu o que deu errado. Porque senão, imagina, pode ser que falhou o meu áudio, sei lá, por que falhou meu áudio? Porque o idiota parou de falar no microfone, eu sou burro. Aí eu tô falando longe do microfone. É claro que vai falar o áudio. Tô longe do microfone, ó. Vem pra longe do microfone. Ficou mais baixo o áudio. Aí tu imagina se o Johnny não tá aqui me olhando. Ele tá lá não sei aonde.
E de repente falha o áudio do nada. Ele vai pensar, meu Deus, vai começar a mexer naquele computador dele, em todos os botões ali, desesperado. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu foi que o pateta do professor Lauro parou de falar no microfone. Você entende? Se você não descobrir o que tem de errado, tu não tem como consertar. Tu fica que nem uma barata tonta, tentando resolver o problema. Meu Deus, o que aconteceu? Não sei o quê. É isso, nos ensaios da Anitta lá. Falhou o microfone da Anitta, ela jogou no chão com raiva, os caras vieram com outro microfone pra ela, não funcionou de novo, vieram com outro, acho que deram 5 microfones pra ela, nenhum funcionou, ela ficou pé da vida. Por que que os caras não funcionaram? Porque eles não descobriram qual era o problema. Foram lá e foram só dar outro microfone pra ela. Mas, meu, se tu não descobrir qual é o problema que deu com o primeiro microfone, tu não vai conseguir consertar com o próximo. É tu na redação. Troca o microfone, se deu problema. O que que tu faz quando dá problema? Troca o cursinho. Tem uma galera ouvindo esse episódio que vai trocar o professor de redação esse ano, porque ano passado foi pior na redação do que estava tirando no ano, então agora a solução é trocar de professor. O que para os professores de redação da internet não vai mudar nada, né? Só um vai pegar aluno dos outros e vão trocar. Um vai vir pra mim, outro vai pra ela e tal. Não muda absolutamente nada. Quer dizer, a solução é trocar o professor. Será que é? Eu não tô dizendo que não seja trocar o professor a solução. Pode ser que seja. Pode ser que o trocar o microfone seja o problema. Se o problema tiver no microfone. O problema tá na aula de redação que você teve ou não? Você confia no seu professor e na sua professora? O grau de confiança é fundamental, cara. Tem coisas que são importantíssimas. Se você faz terapia, você tem que confiar no seu psicólogo. Se você faz aula de redação, você tem que confiar na sua professora de redação. Porque senão, como é que você vai fazer o troço? Vai fazer desconfiando? Não dá. Tem que ter um vínculo de confiança ali. Então, o que que deu errado? Por que que deu errado? Qual foi o ponto? Eu fui alertado disso? Não fui alertado disso? Eu confesso pra você que trabalhar com redação do Enem é. Os caras não facilitam a nossa vida, né? O sistema de pontuação é falho. A correção. O grande problema da correção de redação hoje é que, se ela for subjetiva, o cara der a nota que ele acha que tem que dar. É injusto, né? Porque aí depende do corretor que tu cai pra dar nota. Daí eles tentam fazer uma redação objetiva. Também se torna injusto. Porque toda vez que uma redação tem uma correção objetiva, ela tá apta a você fazer um modelo. Um modelo que vai sempre funcionar dentro daquela correção objetiva. Não tem como fugir disso. Então, qual é a solução pra redação, né? Qual é a solução? Eu já dei a minha opinião. Nem todo mundo gosta. Mas não tem problema, né? Porque é só a minha opinião. Você não precisa concordar. Na minha humilde opinião, veja bem o que eu vou falar agora. Não é como você gostaria que fosse. Não é como ficaria melhor pra você. Não é como ajudaria você a ser aprovado. É como eu acho que seria mais justo se a redação, em vez de classificatória, fosse eliminatória. Ou seja, haveria uma nota mínima de redação que tu tem que tirar pra poder corrigir. Pra poder passar e tentar uma vaga no SISU. Abaixo daquilo não passa, acima daquilo tem chance. Mas o que você tirar acima daquilo não conta. Então, por exemplo, todo mundo que vai fazer Enem pra medicina precisa tirar acima de 800. Se você tirou 1000, 960, 920, 880, 840 ou 800 cravado, dá na mesma. Não muda nada, só muda se baixar de 800. É o que eu faria. É o que eu acho que seria mais justo. Ah, daí a Maria Clara vai surtar, né? Porque a Maria Clara, qual é a situação dela? Ela manda bem em linguagens, que a TRI não ajuda ela. Manda bem em humanas, que a TRI não ajuda. Natureza é meio fiasquento, mas todo mundo faz fiasco em natureza também. E matemática, que ela podia se lavar, ela não consegue, por quê? Porque em vez de estudar matemática, ela fica escrevendo redação. Daí a Maria Clara ia surtar. Ah, mas o meu diferencial é a redação e eu vou perder. Mas esse diferencial é injusto, Maria Clara. Porque assim como você tirou 960 esse ano, você podia ter tirado 920 ou 1000 e a diferença do critério é sorte ou azar. A depender do corretor que você pega. Não tá ligado diretamente à sua competência. Já falei em vários episódios, vou falar também. Você tirar hoje 960, 980 ou 1000 é exclusivamente sorte. Ah, porque nós tivemos só 12 alunos nota 1000 na redação do Enem. Só tem 12 pessoas com competência para isso? Não. Dentre o mar de pessoas que tirou 980, 1000 e 960, de todo esse grupo, existem 12 que deram sorte de cair com corretores que o levaram a 1000. E ninguém vai mudar minha opinião sobre isso. Há vários 960 e 980 que mereciam 1000 em todos os anos do Enem.
Então, a competência vai até certo ponto. Se ela fosse eliminatória em vez de classificatória, talvez facilitaria para não haver tantas injustiças. E aí talvez o pessoal não se apegasse tanto na redação e fosse estudar o resto. Porque tem gente que, como tira 900 mais em redação, se apega naquilo porque aquilo é o passaporte para a universidade. Chega no dia, sofre uma injustiça, tira uma nota menor, acabou a chance de ser aprovado. Por quê? Porque se apegou só àquilo. Não dá. A redação é a única das 5 áreas do Enem que tem uma subjetividade na correção. Linguagens humanas, natureza e matemática tem TRI, que às vezes atrapalha, às vezes já. Mas é aquilo ali. Se você gabaritar uma área do Enem, gabaritou matemática, nenhuma TRI vai te prejudicar, porque você gabaritou. Não vai depender do corretor te dar ou não. Então eu volto a insistir. Será que tu não está depositando esperança demais na redação em relação a todo esse processo? Pensa sobre isso. Será que a redação é a culpada pela tua reprovação? Eu imagino que em alguns casos vai ser, tá? Teve alunos que eu vi que tiraram 960 no cursinho, tiraram 780. Pô, tem alguma coisa errada aí, não pode acontecer isso aí. O que aconteceu? Vamos ver esses casos. Agora, quem tirava 960 e caiu para 920, com todo o respeito, não foi a redação que te eliminou. 960 ou 920, se você é um aluno 960, basta você fazer 3 Enem seguidos para num deles você cair. E não depende de você. Depende de vários outros fatores. O sistema de pontuação tá errado. Ele tinha que ser mais detalhado para não haver tanta diferença. Uma mínima coisinha faz você cair de 960 para 920, sua nota despenca. Não podia, tinha que ser menos espaçado. Saiu o espelho de redação, avalia a tua nota por competência, procura um profissional, procura um amigo que te ajude a verificar o que você precisa fazer para consertar. O resto é balela. Ah, vou ficar revoltado com a redação do Enem, vou querer quebrar tudo. Não vai mudar, cara. Aí tem gente que tá revoltado com o Enem e vai estudar pra vestibular. Tá bom, vou ter curso pra vestibular também, pra mim tá tudo certo, vou te ajudar de qualquer jeito. Você vai ter curso meu pra comprar também, não tem problema. Mas será que é a solução? Eu já vi gente falando, agora eu tô revoltado, chega de estudar pro Enem, porque eu vou estudar pra FUVEST. Ah, porque a FUVEST é tranquila, né? FUVEST é só estudar que você que você passa. Eu entendo a indignação com o Enem, mas será que a solução é a outra? Será que os processos seletivos de vestibular também não têm nenhum problema? Pensa sobre tudo isso, tá? Professor, eu queria tanto que o podcast voltasse, agora voltou, tô me sentindo mal. É isso, né? Esse é o efeito do InterpretaCast. Não é pra você ficar feliz, não é pra você ficar saltitante, é pra você virar uma chave e mudar o seu pensamento em relação a alguma coisa. Então eu tenho certeza que agora, chegando no final do episódio, você mudou um pouquinho o que você estava na expectativa aí de ver o espelho que você vai fazer a partir de agora. Nosso foco é evoluir e evitar que isso aconteça novamente, tentar fazer com que a sua redação tenha uma nota melhor e que você consiga a sua vaga com isso. Beleza, queridos? Respira fundo, faz aquelas coisas aí de dar like, comenta, por favor. Comenta a tua opinião polêmica. Tenta não me xingar só, dá uma trabalheira fazer esse podcast pra ficar vendo xingamento nos comentários. Fala bem. Ah, tô a fim de falar mal. Fala no privado, manda pra algum amigo teu no WhatsApp, mas ali nos comentários elogia a gente que ajuda, tá? Beijos!